E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um exercício a respeito de derivada de uma função implícita. E nós já até falamos a respeito desse tipo de função, que é uma função meio complicada, né? E eu coloquei aqui até o gráfico dessa função, e você pode ver que o gráfico é meio bizarro, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a derivada em ambos os membros dessa equação, e eu vou ficar com a derivada da função em relação a x disso aqui, mas eu vou colocar uma outra notação que eu acho que vai ficar melhor. Essa é a hora de apresentar essa notação. Eu posso simplesmente colocar o operador de derivada, que é um d maiúsculo, então, um d maiúsculo aqui e um d maiúsculo aqui. Então, deixando bem claro, esse operador de derivada é a mesma coisa que a derivada da função em relação a x. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é, ao invés de colocar a derivada de y em relação a x, eu vou colocar somente y'. Claro, isso é importante para praticarmos com outras notações, né? Então, primeiro, nós vamos tomar a derivada disso aqui e fazemos isso aplicando a regra da cadeia. Isso significa que nós vamos pegar a derivada de e elevado a alguma coisa com relação a essa alguma coisa vezes a derivada dessa coisa com relação a x. Como assim? A derivada de e elevado a essa alguma coisa, que nesse caso é x vezes y ao quadrado, vezes a derivada dessa coisa, que é x vezes y ao quadrado, e no lado direito, nós vamos ter a derivada de x, que é 1, e a derivada de y em relação a x é y'. Isso porque a derivada de y em relação a x é igual a y'. Claro, eu estou utilizando outra notação, mas, na verdade, eu gosto mais dessa e dessa aqui, porque fica mais claro que eu estou derivando em relação a x, enquanto aqui nós temos que assumir que estamos derivando em relação a x. E aqui temos que assumir que essa é a derivada de y em relação a x. Mas, enfim, nessa aula, eu só estou utilizando essa notação para você ver que ela existe também, tá? Deixa eu colocar essa derivada de y em relação a x em rosa aqui, para separar da outra, que estamos derivando a função em relação a x. Então, vamos ficar com e elevado a x vezes y ao quadrado vezes a derivada disso aqui. E, para derivar isso, utilizamos a regra do produto e a regra da cadeia, e aí vamos ficar com a derivada de x, que é igual a 1, vezes a segunda função, que é y ao quadrado, e somamos isso com o produto da primeira função com a derivada da segunda função em relação a x, que vai ser 2y, vezes a derivada de y com relação a x, que, nesse caso, é y'. Lembrando que aqui nós estamos derivando y em relação a x, e, por isso, utilizamos a regra da cadeia, ficando com isso aqui. Isso vai ser igual a 1 menos y'. O que temos que fazer nesse momento é resolver essa equação para encontrar a derivada de y em relação a x. E, se aplicarmos a distributiva aqui, nós vamos ficar com y ao quadrado, que multiplica e elevado a x vezes y ao quadrado, mais 2xy, que multiplica e elevado a x vezes y ao quadrado vezes y'. E isso vai ser igual a 1 menos a derivada de y em relação a x, que é y'. E aqui nós podemos subtrair ambos os membros dessa equação por y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado, e também podemos somar a ambos os membros dessa equação y'. E aí vamos ficar com 2 vezes x vezes y vezes e elevado
a x vezes y ao quadrado, que multiplica y' mais y' igual a 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado, e podemos colocar esse y' em evidência, ficando com y' que multiplica 2xy vezes e elevado a x vezes y ao quadrado, mais 1. Note que, se você fizer essa multiplicação, você volta para essa parte. E isso vai ser igual a 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado. E agora sim, eu posso dividir ambos os membros dessa equação por isso aqui, e aí eu vou ficar com y' igual a 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado, dividido por 2x vezes y vezes e elevado a xy ao quadrado, mais 1. Pronto, encontramos a derivada de y em relação a x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!